Quero lhes convidar, meus irmãos, à leitura da palavra do Senhor. Quero pedir que os irmãos abram em Provérbios, capítulo 17. Enquanto os irmãos abrem, eu quero lembrar a necessidade de socorrermos pessoas que nesse tempo de inverno que se aproxima, enfrentam lutas e dificuldades com o frio. Então, aos irmãos que puderem contribuir com agasalhos e cobertores, serão muito bem-vindos para que irmãos da igreja possam distribuí-los, atendendo assim, na medida do possível, as necessidades de pessoas carentes, tá bom? Então, você pode trazer para cá mesmo agasalhos e cobertores para o socorro de pessoas em necessidade. Provérbios capítulo 17, eu lerei apenas um verso, que é o verso de número 17. É um texto conhecido. A palavra de Deus diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O capítulo 13 de O Peregrino, meus irmãos, narra o episódio em que Cristão encontra outro peregrino a caminho da cidade celestial. E o nome desse peregrino é Fiel. Fiel era um cidadão da cidade da destruição, a mesma cidade, o mesmo lugar de onde Cristão havia saído. Aliás, a razão para Fiel ter saído da cidade da destruição estava no fato de que muito se falou de Cristão após a sua saída e sobre a iminente destruição que viria sobre aquela cidade. As notícias estavam correndo, as notícias estavam sendo espalhadas entre todos os habitantes, entre todos os moradores daquele lugar. E Fiel, obviamente, levou a sério aquelas notícias. E ele partiu imediatamente em direção à porta estreita. Ao encontrá-lo no caminho, ambos estabeleceram uma boa relação, mas não necessariamente desde o início. Fiel não queria esperar Cristão, Cristão acelerou os passos e ultrapassou Fiel, ainda foi jocoso, ainda fez uma piada com Fiel, mas Cristão ele acaba caindo num buraco e ele precisa da ajuda de Fiel. E Fiel lhe estende a mão e a partir desse episódio eles estabelecem ali uma boa relação e aproveitaram o tempo para conversas saudáveis e conversas encorajadoras. Fiel inclusive pôde contar a Cristão as suas memórias, desde a saída da cidade da destruição. Ele se lembrou, por exemplo, das seduções provocadas por uma mulher chamada Sensualidade, que quase o levou a perecer. Fiel também lembrou de um homem chamado Adão, que ofereceu as suas 3 filhas em casamento a ele: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 3 moças atraentes, mas que eram apenas filhas de Adão. E Fiel se nega, obviamente. Mas talvez o episódio ou a experiência que mais marcou Cristão foi um encontro com um homem chamado Moisés. Cristão encontrou-se com Moisés, e Moisés foi implacável com Cristão, ou melhor, com Fiel. Diz o texto que Moisés o golpeou algumas vezes, e quase mortalmente. Apesar de Fiel clamar por misericórdia, Moisés não sabia demonstrar misericórdia. Ele o teria matado, não fosse a intervenção daquele cujas mãos estavam furadas, o seu lado furado pelos pregos e pela lança.
fiel foi salvo por Jesus, das mãos de Moisés, das mãos da lei que condena e que é implacável contra o pecado. 2 outros indivíduos, descontentamento e vergonha, também investiram contra ele, mas ele conseguiu abandonar a importunação deles. Esse episódio, meus irmãos, que o capítulo 13 nos conta, mostra o grande valor de se ter amigos durante a caminhada em direção à cidade celestial. Lembra-nos que a peregrinação cristã não é e nem pode ser um empreendimento solitário. Não se pode fazê-la sozinho. Quando Deus se fez carne, não apenas demonstrou como caminhar, mas também com quem caminhar, ao escolher para si homens e mulheres para fazerem parte da sua vida. Entretanto, 3 deles, Pedro, Tiago e João, estiveram ainda mais próximos de Jesus e viveram experiências que os outros não viveram. Ter amigos durante a caminhada é algo necessário à nossa peregrinação. O livro de Provérbios é composto de uma série de coleções de provérbios e palavras de sabedoria. São muitos os autores do livro de Provérbios, embora boa parte deva ser atribuída ao rei Salomão. De todos os livros da Bíblia, é o mais prático. Nele as pessoas adquirem sabedoria e disciplina, a fim de agirem com prudência, agirem com justiça, agirem com juízo e agirem com retidão. Por todo o livro, o elemento regulador da verdadeira sabedoria e do verdadeiro entendimento é o temor do Senhor. Aliás, sabemos de cor que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é dito algumas vezes no livro de Provérbios. Provérbios, meus irmãos, é uma obra rica em paralelismos. É obra de sábios tementes a Deus. O capítulo 17, especificamente de Provérbios, de onde nós retiramos o verso desta manhã, está inserido numa coleção atribuída a Salomão, e que se estende do capítulo 10 ao capítulo 22. São orientações gerais sobre como viver com Deus e como viver com o próximo. E especificamente o capítulo 17, verso 17, pertence às chamadas máximas éticas, onde os servos de Deus são admoestados a temerem e obedecerem a Deus de todo o coração. E nesse contexto de obediência a Deus, de temor a Deus, a presença de um companheiro, um amigo, irmão, é parte da bênção concedida por Deus para a nossa caminhada na fé. Amigos, irmãos, são bênçãos divinas na nossa jornada da fé. Meus irmãos, a história da fé cristã, desde os tempos mais remotos, tem mostrado que todas as pessoas que fizeram a fé cristã girar apenas ao redor de si mesmas, se tornaram improdutivas e infrutíferas. Isto porque, meus irmãos, não é possível viver a fé cristã na solidão. Não é possível viver a fé cristã sozinho. Companheiros de jornada são bênçãos que Deus nos concede. São bênçãos que Deus nos dá. Cristão e fiel na narrativa de O Peregrino deixam isso claro, deixam isso
evidente. Evidente. Só é possível viver adequadamente a fé quando lembramos que somos parte do corpo de Cristo, que somos membros do corpo de Cristo, mas também, diz a Bíblia, membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Só é possível, portanto, viver a fé cristã de maneira adequada quando levamos isso em consideração. E o ensino desta manhã é que Deus nos dá amigos para que a peregrinação cristã não seja solitária. Deus nos concede amigos para que a nossa peregrinação não seja solitária. Meus irmãos, todos nós precisamos de amigos. Só que o texto qualifica esse amigo. É um amigo irmão. Quando o texto diz que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, a NVI consegue fazer uma boa tradução daquilo que o texto original diz. Porque alguns textos dizem de uma maneira que pode dar a ideia de que um é o amigo e que outro é o irmão. E aí, nesse caso, nós teríamos duas pessoas. Mas aqui o amigo é irmão e o irmão é amigo. Mas o amigo não é necessariamente o nosso irmão de sangue, entende? É alguém que Deus coloca em nosso caminho, coloca em nossa jornada. O texto nos ensina sobre a verdadeira amizade, tão necessária àqueles que se põem a caminho. Essa amizade, ela não é interesseira ou egoísta. Ela se fundamenta no amor, pois o amigo ama em todos os momentos. E todos os momentos não são alguns momentos. Nas palavras do apóstolo Paulo, é o tipo de amor que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. É o que Paulo chama de o caminho mais excelente, o caminho mais excelente a ser percorrido. E esse bendito amigo que ama em todos os momentos, é também um irmão na adversidade. Na hora escura da noite, eles nos dão suporte, mas também nos contradizem, nos amadurecem e corrigem nossas percepções equivocadas. Amigos não são aqueles que silenciam ante o erro cometido pelo outro, mas é alguém que ama em todo tempo e repreende, que ama em todo tempo e busca o reajuste das coisas. São bênçãos para nós, quando eles refletem a imagem de Jesus. E nesse ponto, meus irmãos, eu preciso destacar algo. Amigos, como a Bíblia aqui diz, e no contexto que a Bíblia diz, partilham da nossa fé e adoram o mesmo Deus. Amigos, esse grupo está restrito à fé. Os nossos amigos precisam ser aqueles que andam com Deus. Os nossos amigos precisam ser aqueles que partilham da nossa fé e que, portanto, estão na mesma caminhada. Porque veja, se há duas portas e uma estreita e outra larga, é natural que haja um muro divisor bem elevado
entre aqueles que caminham pela porta estreita, pelo caminho da porta estreita, e aqueles que caminham pela porta larga, ou pelo caminho da porta larga. Não há, no aspecto daquilo que o autor de Provérbios está dizendo, não há a mínima possibilidade, a não ser que você esteja na mesma estrada deles, de caminhar com eles. Você entende? Os nossos amigos são aqueles que estão na mesma estrada que nós, e não aqueles que estão numa outra estrada. Por isso eles precisam ser as pessoas que partilham da nossa fé, que adoram o mesmo Deus, que têm os mesmos desejos e os mesmos interesses em relação à vida com Deus. Precisamos de amigos sábios, e não há sabedoria, lembre-se, sem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós precisamos de amigos, que eles sejam sábios, que eles tenham entendimento, que eles amem a Deus, que eles amem o Senhor. Eu quero destacar duas questões aqui que julgo serem importantes sobre esse assunto. Primeiro, meus irmãos, é lembrarmos, através dessas palavras do livro de Provérbios, verso 17 do capítulo 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Lembrá-los que a peregrinação cristã é um chamado à vida comum. A peregrinação cristã é um chamado à vida comum. Não à toa, meus irmãos, que a maior expressão, ou talvez um dos termos que melhor expressa estas nossas relações é comunhão. E de onde vem a palavra comunhão? Senão do comum. Comunhão tem a ver com aquilo que é comum e que nós participamos. E comunhão, meus irmãos, é um dos conceitos mais desenvolvidos no meio da igreja, mas às vezes eu penso que é um dos menos entendidos. Você já deve ter participado de um jantar de comunhão. Já participaram? Sabe aquele convite assim: irmãos, nós precisamos aumentar a comunhão da igreja, vamos fazer um almoço para aumentar a comunhão. Já ouviram isso? Já jantaram e já comeram nesses encontros? Comer é bom, não é? Ou então a pessoa diz assim: pastor, vamos precisar marcar um passeio da igreja, porque a gente precisa aumentar a comunhão da igreja. Eu disse: precisa mesmo? Porque, meus irmãos, comunhão não se aumenta e nem se diminui. Comunhão é comunhão, você está nela ou não. Você não aumenta a comunhão com jantar, e nem aumenta a comunhão com passeios. Você não aumenta a comunhão com café, você não aumenta a comunhão com retiro. Comunhão é o estado ao qual nós somos levados por Cristo, e a comunhão é o estado daqueles que estão em Cristo e no corpo. Então comunhão não se aumenta e nem se diminui, você está nela ou não. Se você está em Cristo, você está nela, mas se você não está nela. Entende o ponto? Comunhão não se aumenta e nem se diminui, você pertence a ela ou não. Isso pode ser provado. Por exemplo, nós que estamos em Cristo, temos comunhão com os cristãos do outro lado do mundo, que talvez nessa vida nunca nós veremos? O que vocês acham? Temos ou não temos comunhão? Dá para fazer passeio com eles? Dá para jantar com eles? Dá para fazer almoço? Dá para aumentar e diminuir a comunhão com eles? Não, porque comunhão é comunhão. Eu tenho comunhão inclusive com aqueles que eu nunca conhecerei nesta vida, mas que estão em Cristo. Comunhão é um estado ao qual nós somos trazidos. E a peregrinação, meus irmãos, é um chamado à vida comum.
onde na comunidade local, aí sim, na comunidade local, essa realidade eterna da vida comum, ela se estabelece nas relações interpessoais. A peregrinação, portanto, é um chamado à vida comum, a viver em comunidade e viver a comunhão. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Não há, meus irmãos, no contexto da fé cristã, espaços para a vida solitária. Não há espaços para a solidão. Também não estou dizendo que a sua vida deva ser um livro aberto para todas as pessoas da igreja. Claro que não. Jesus tinha 12. E desses 12 ele tinha 3. Os 12 eram discípulos. Desses 12, 11 se tornariam apóstolos. Mas ele tinha, no grupo desses 12, 3 mais próximos a ele: Pedro, Tiago e João. E isso não era panela. Jesus não tinha uma panelinha dentro do grupo, porque panela, meus irmãos, é uma coisa pecaminosa. Panela é quando nós nos juntamos a pessoas que têm afinidades comuns e bloqueamos a entrada de qualquer outra pessoa. Isso é panela. Até porque normalmente a panela, ela tem um elemento de se reunir para falar mal daquele que não pertence à panela. Então isso é pecado. Panela é pecado. É pecado. Deus é contra. Deus é contra. O texto não está falando, e a experiência de Jesus não era uma panela, mas ele tinha um grupo mais próximo, porque nós precisamos de pessoas mais próximas, pessoas que vivam a nossa vida mais de perto, que caminhem conosco, e a gente não vai fazer isso como que mostrando a nossa vida como um livro aberto, mas você precisa ter alguém com quem partilhar a vida, partilhar as suas experiências, ser um amigo, uma amiga, mais chegado ou chegada que um irmão ou uma irmã. É preciso, todos nós precisamos. Não é possível viver a fé cristã sozinha ou sozinho. É um chamado à vida comum. E a gente sabe que isso está claro no Novo Testamento, não é verdade? Da multidão dos que creram, era um só o coração. Um só. Eles tinham tudo em comum. Não havia pessoas entre eles que passassem necessidades, porque eles se socorriam mutuamente. Eles socorriam uns aos outros. Eles colocavam os bens aos pés dos apóstolos, que nessa época são as pessoas que estão gerenciando os recursos, até que então surgem os diáconos, ali no capítulo 6 de Atos, passam então a gerenciar os recursos, para socorrer as pessoas. Não havia, portanto, quem passasse necessidades na igreja, porque eles viviam a vida comum, a vida comum. E é sempre para uma igreja uma vergonha ter membros que passam necessidade, sabia? É sempre uma vergonha para a igreja, porque isso não pode acontecer. Paulo, apóstolo, escreveu: façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou os da família da fé. É nosso dever. Acabei de anunciar, irmãos, doem casacos, doem cobertores, e não estamos pensando em ninguém da igreja, graças a Deus. Há outras pessoas que precisam, e precisamos sair ao encontro delas para socorrê-las. Isso é uma bênção, e devemos fazer. Mas os nossos olhos também precisam estar postos sobre a igreja, para que ninguém passe necessidades. Isso é a vida comum. A vida comum, irmãos, a vida comum exige a nossa participação, a nossa entrega. Não dá para viver uma vida solitária nessa vida comum. Todos nós estamos na mesma estrada, estamos caminhando na mesma direção, e o nosso alvo é o mesmo lugar. É o mesmo lugar. A igreja primitiva viveu essa realidade.
Conhecemos as palavras relatadas por Lucas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e as orações. O capítulo mais à frente vai dizer que eles tinham, como já disse, tudo em comum. Você é chamado à vida comum. Você é chamado a viver em comunidade, você que está em Cristo. Nós precisamos da igreja. Nós necessitamos da igreja. E uma das coisas que Satanás, infelizmente, colocou na cabeça de muitas pessoas é que elas não precisam da igreja. Elas podem caminhar sozinhas. Não é assim no Evangelho, meus irmãos. Isso não é possível. A peregrinação cristã é um chamado à vida comum. Consequentemente, a peregrinação cristã é um chamado para se ter amigos. Volto a dizer, amigos. Amigos que se tornarão irmão ou irmãos em circunstâncias. E Provérbios fala muito sobre amigos e irmãos. Ele diz inclusive que amigos nos são dados como uma espécie de ferrolho para nos afiar. Sabe? Para dizer as verdades que a gente não gosta de ouvir, mas a gente precisa ouvir. Amigos são para isso. Amigos não são os que batem no seu ombro e que dizem amém a tudo que você pensa, diz e faz. Não. Amigos te contrariam. Amigos dizem verdades. Amigos vão a fundo porque conhecem a sua vida e estão interessados em você, em vê-los andando ou em vê-lo andando no santo caminho do Senhor. É um chamado, portanto, à peregrinação a se ter amigos. Bom, amigos certamente não preencherão uma mão com os nossos dedos. A gente não contará, a gente não chegará à segunda mão. Amigos não. Do que a Bíblia está falando aqui são amigos. Não são colegas, não são meros companheiros. São amigos. Amigos. Esses amigos, o número deles jamais encherá, o número jamais encherá os dedos da sua mão. Você terá ali talvez 1, 2, talvez 3 pessoas mais próximas. Pessoas com quem você compartilha a vida. Pessoas que amam a Cristo, que amam a Deus e que vivem para a glória do Senhor. Ter amigos, meus irmãos, é necessário à nossa caminhada. A nossa caminhada. São instrumentos pelos quais o próprio Deus opera em nós, por meio de Cristo. Lemos o texto. Não vos chamo servos, não vos chamei servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos. Veja que o próprio Cristo estabeleceu conosco uma relação de amigos, onde Ele é o nosso amigo maior. Ele é, de fato, o amado de nossas almas. Ele é a pessoa mais importante para a gente. E no caso de muitos de nós, Ele nos dá, obviamente, o primeiro ou a primeira de nossos amigos, né? O esposo, a esposa. Mas para aqueles que não são casados, como também para o esposo e para a esposa, são colocados amigos na nossa caminhada, com quem partilhar a vida, com quem abrir o coração, com quem você pode ser quem você é, sabendo que o amigo ama em todo tempo. Ele não aceitará algumas coisas que você é,
Mas por amá-lo, ele vai surgir no dia da angústia como o irmão que encoraja, mas também que admoesta, que confronta e que mostra o erro. E a gente sabe que isso não é bom. Há pessoas que não gostam de ser contrariadas. E aí a gente vê os comportamentos, né? No geral, não estou falando de ninguém da igreja não. Família, vamos pensar em família, porque aqui na igreja não acontece isso. Aqui todo mundo é perfeito, aqui dentro ninguém peca, não é? Mas já viu aquela pessoa que você fala uma verdade, que ela dá aquele sorrisinho de canto de boca para você e diz assim, não sabe o que está falando. Conhece gente assim? Você é assim? Tem um pouco de você nisso? Sabe, você está falando, rapaz, você não está vendo, você não consegue enxergar. Ih, rapaz, você não sabe de nada. Sabe de nada. Conhece gente assim? Gente assim normalmente bloqueia amigos. Ou então você diz uma verdade para a pessoa, você contraria a pessoa, confronta a pessoa, e a pessoa pira com você. Ela pira. Ela perde a linha. Aí depois vem igual um cãozinho com o rabinho entre as pernas. Aí diz, desculpa, joguei pesado, né? Falei que não devia falar, mas na hora, perdeu a linha. Gente que não gosta de ser contrariada. Meus irmãos, no Evangelho, a gente é o tempo inteiro contrariado. Se você entender o Evangelho, você sabe que no Evangelho, nós somos o tempo inteiro contrariado. O tempo inteiro. Amigos são ferrolhos que nos afiam, que nos melhoram, que nos ajudam, que nos confrontam, que pega você pelo ombro, traz para perto, com força, para dizer no seu ouvido a verdade que você precisa ouvir, porque você é teimoso, ou porque eu sou teimoso. A gente precisa de gente assim. E se na vida, de um modo geral, a gente precisa de gente assim, imagina no caminho para o céu. Imagina no caminho para o céu. Onde você traz pelo ombro, mas às vezes é preciso pegar pelo pescoço e puxar. Puxar. Dar um tapinha na cabeça e dizer, sujeito, acorda. Acorda. Você não consegue ver as coisas à sua frente. Amigo, é para isso. E eu estou usando aqui uma linguagem, que é uma linguagem comum, mas que é a linguagem que pode ser adequada à nossa caminhada na fé, meus irmãos. De pessoas que nos amam o tempo inteiro e que dizem para nós, olha, não está legal. O caminho que você está tomando não é correto, ou a visão que você está tendo não é a melhor. Ajuste isso aí. Reajuste isso aí, volta para a trilha, vamos seguir. Amigos são para isso. A peregrinação cristã, meus irmãos, portanto, é um chamado para se ter amigos, mas não são muitos os amigos, mas pessoas com as quais você possa caminhar mais de perto, mais próximos, com quem você possa compartilhar a vida, onde você possa compartilhar os seus dilemas, e onde você possa dizer, ora por mim, ou então você possa dizer, cara, eu estou aqui, conta comigo. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos. Meus irmãos, a vida ministerial, me permita falar um pouco sobre o pastorado, ela é uma vida solitária e de solidão. Por quê? Porque eu não posso compartilhar com vocês muitas coisas que passam pela minha mente e estão no meu coração. Porque na cabeça de muitas pessoas, os pastores são fortes.
Alguns conseguem ver, inclusive, uma capa de super-herói e de espiritualidade amarradas aos seus pescoços. A vida ministerial, ela é uma vida de solidão, é uma vida solitária, onde boa parte, a maior parte dos dilemas e dificuldades do ministério podem ser compartilhadas com a esposa, uma grande parte com os filhos, mas nem tudo, por uma razão. O compartilhar determinadas coisas com eles, no campo do ministério, lhes traria um enorme sofrimento. Então a gente precisa fazer o quê? Silenciar, calar. E aqueles irmãos que caminham comigo, com a minha família há muitos anos, sabem que, apesar de novo, né, apesar de jovem, eu já tenho uma boa caminhada no ministério. Está rindo, Alene? Quase 34 anos de ministério pastoral. Comecei muito jovem. Pastor aos 21 anos. Descobrir a idade. Mas, meus irmãos, eu vivi muito tempo da minha vida sem amigos. Porque eu achava que eu não tinha direito a ter amigos. Muito tempo. Desses 34 anos, talvez, quase 20 anos. Não, talvez um pouco menos. Um pouco menos. Amigo. Vamos colocar aí uns 10 anos de ministério sem amigo. E, meus irmãos, que luta. Que sofrimento. Muitas coisas compartilhadas, obviamente, com a esposa. Os filhos eram pequenos. Nem tudo dava, obviamente, para compartilhar. E nós os preservávamos porque nós não queríamos perder os nossos filhos. Há muitos filhos de pastores que se perdem. Graças a Deus, não é o nosso caso. Mas foi um tempo de solidão. Até que Deus começou a colocar em minha vida amigos. Pessoas que poderiam olhar para mim e começar a aprender os meus comportamentos. E aquela luta e dificuldade de não se ter amigos, ela foi passando. Ela foi passando. E hoje eu tenho amigos, com os quais eu partilho a vida, com os quais eu compartilho as orações, com os quais eu brinco, fazemos piadas. Eu faço piada, gente. Inacreditável, mas eu faço piada. Ter amigos, meus irmãos, é uma bênção na jornada da fé. E eu conto essa experiência não por vitimismo. Eu detesto vitimismo. Eu não gosto de vitimismo. Vitimismo é pecado. É uma incompreensão da realidade. Mas para lhes apresentar a minha experiência de que eu poderia ter sido muito abençoado nos anos anteriores se eu tivesse um amigo ou amigos crentes que amam a Jesus Cristo, que vivem para a sua glória. Porque os nossos amigos são esses. Não posso ter amizade com quem está caminhando do outro lado. Nós estamos na vereda da justiça. Passamos pela porta estreita. Se nossos amigos não são crentes, eles estão do outro lado do muro. Como é que você vai esperar que eles tenham o que vocês precisam para a fé cristã, se nem no caminho da fé cristã eles estão? Os nossos amigos precisam de pessoas que amam Jesus. Amam Jesus. E glorifiquem Jesus. Portanto, a nossa peregrinação é um chamado a ter amigos. Meu irmão, minha irmã,
se abra para ter amigos. Agora, sejam cautelosos. E aqui vem alguns pontos de aplicação. Homem, jovem ou adulto, não tem amizade com mulheres. Não tem amizade com mulheres. E eu não estou falando apenas de homens casados. Estou falando para homens solteiros também. Rapazes e homens, se querem ter amigos, que sejam rapazes e homens crentes, que amem Jesus. Consequentemente, moças e mulheres, homens e rapazes não são seus amigos, e nem podem ser. Mas moças e mulheres. Esse tipo de amizade que a Bíblia diz é entre homem e homem, entre rapaz e rapaz, entre moça e moça, entre mulher e mulher. Não temos no Evangelho de ter amizades. Veja, eu não estou falando que você não possa se relacionar interpessoalmente, brincar, enfim, eu não estou falando disso. Eu estou falando de amizade, que é uma coisa mais profunda. Você não pode ter com a pessoa do outro sexo. Não tenha. Isso é armadilha para a sua vida. Não tenha. E uma das primeiras coisas que o diabo coloca na cabeça das pessoas é que isso não tem nada a ver. E talvez você esteja ouvindo isso agora. Tem a ver sim. Mesmo que o diabo tenha sussurrado no seu ouvido agora que isso não tem nada a ver, tem a ver sim. O amigo de um homem crente é outro homem crente. O amigo de um rapaz crente é outro rapaz crente. Pode ser um homem também. A amiga de uma moça crente é outra moça crente. A amiga de uma mulher crente é outra mulher crente. Isso precisa ficar muito claro para não cairmos em armadilhas e, consequentemente, pecarmos contra Deus. E você sabe o que eu estou falando, não preciso detalhar. Então essa é a primeira questão. É a primeira aplicação. E é a primeira realidade com a qual a gente tem que lidar e precisa viver. Segunda aplicação. Se você está em Cristo e pertence a uma igreja local, seja essa ou outra igreja local, você que nos visita ou que nos assiste pelo canal da igreja no YouTube, você não tem direito de viver a sua vida solitária. Você é chamado a viver em comunidade e se relacionar com pessoas e ser uma bênção na vida das pessoas e ser abençoado pelas pessoas e estabelecer, no contexto da fé cristã, amizades saudáveis, de onde Deus, ou no lugar que Deus irá cuidar da sua vida e cuidar do seu coração. Cuidar da vida e do coração. Alguém, irmãos, em que a gente possa ser agente. Porque notem, nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos mostrar quem nós somos. E eu não estou falando aqui de hipocrisia, não. Eu estou falando que nós guardamos muitas coisas, nós contemos muitas coisas, e nós precisamos dizer isso para alguém confiável, crente, que ama Jesus, alguém com a qual você possa caminhar. Eu tenho notado, eu tenho visto, isso alegra o meu coração. Por exemplo, algumas jovens senhoras, não é? Com filhos pequenos ou grávidas, né? Se reunindo às vezes num sábado à tarde para tomar um café juntos na casa de alguém. Gente, isso é uma bênção. Eu sei de jovens, moças, que também se reúnem para orar juntas, para estudar. Isso é uma bênção. Isso é um privilégio.
Eu sei que às vezes a gente marca um café com alguém, marca um café com uma pessoa, e aí a gente vai para um local, toma um café, conversa, ora. Isso é uma bênção, nós precisamos disso. Casais, chamem casais para as suas casas. Sabe? Isso é uma bênção. Os mais velhos, chamem casais. Senhoras, chamem senhoras. Isso é uma bênção na vida da igreja. E nada tem a ver com panela, gente. Entenda isso, panela é quando você veda a entrada de outros. Mas nós somos seres chamados a relacionamentos, a afetividade. Isso é da nossa natureza, o homem foi criado para isso. Então nós honramos a Deus fazendo isso. E além do detalhe de que se você convidar alguém para comer na sua casa, a tendência é que a comida seja Quem nunca ouviu aquela piada assim, vem mais vezes, né? Puxa, aparece mais vezes aí, porque olha, comida hoje está caprichada. Isso é uma bênção, meu irmão, isso é uma bênção, minha irmã. Olha o privilégio que a gente tem. Muitas pessoas veem como um ponto negativo o fato de nossa igreja não ter culto domingo à noite. E a gente sabe, a gente vem de uma velha tradição que parece que a gente só consegue agradar a Deus se tem 2 cultos. Eu confesso que quando a gente partiu de 2 cultos para um culto, lá atrás, estou falando de 20 anos atrás, né, quando a gente saiu de uma realidade de 2 cultos para um culto, eu ficava assim, meu Deus, estou pecando. Essa hora eu tinha que estar na igreja, mas não estou na igreja. Alguns de vocês já devem ter sentido isso, então sabe bem esse sentimento. Mas pense por outro lado, temos um culto com substância, com alegria, com louvores, com orações, com pregação, e saímos daqui e vamos para as nossas casas sem a responsabilidade de voltarmos à noite para cultuar. Então saia e leve alguém com você. Põe a mão no bolso, meu irmão. Pare de ser sovina. Isso é uma bênção que Deus nos dá. É um privilégio que Deus nos dá. E eu sei que isso acontece aqui. Como sei? E isso é uma bênção. Entenda isso como uma bênção, um privilégio que Deus dá a você. Aproveite isso. Conviva. Relacione-se. Glorifique a Deus. Mas é claro, seja criterioso. Não estou dizendo que você vai sair chamando todo mundo para ser seu amigo, porque no final, quem tem muitos amigos não tem nenhum. E a gente sabe disso. Quem tem muitos amigos não tem nenhum. Então veja, se relacione com as pessoas, você deve se relacionar com todas as pessoas da igreja, todas, mas você pode ter na igreja 2 ou 3, que sejam seus amigos. Então um casal que possa escolher aí 1 ou 2 casais para serem casais próximos, isso é uma bênção, entenda isso como uma bênção. E para a caminhada de cristão e fiel, isso foi fundamental, irmãos. Fiel ajudando cristão e cristão ajudando fiel. Nós precisamos de pessoas que caminhem conosco. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos viver a vida comum para a glória de Jesus Cristo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dividir as cargas. Nós podemos dividir o peso. E fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Mas vença os bloqueios do seu coração, porque hoje, digo, nos nossos dias, as pessoas não se relacionam, elas travam no seu próprio coração o relacionamento com outras pessoas. Mas a gente precisa vencer isso. Em Cristo, superar isso. Para honrarmos e glorificarmos o nosso Deus. O texto é claro em dizer que o amigo ama em todos os momentos. E na hora da angústia, meus irmãos, nasce o irmão. Sabe a história que lhes contei de tanto tempo sem amigos no ministério?
mas que depois Deus começou a enviar, ou enviou amigos e amigos para a caminhada da cristã. Quando chegou a hora da angústia, nasceu o irmão. Nasceu o irmão. Quando chegou a hora da minha angústia, nasceu o irmão. É disso que a Bíblia está falando. O amigo ama em todos os momentos. E na angústia, nasce um irmão. Como é bom ter amigos na hora da angústia. Como é bom ter amigos na hora da angústia. Tem amigos com critério para a glória de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelo lembrete, ó Deus, de que nossa caminhada cristã, nossa peregrinação é um chamado à vida comum, portanto, contrária à solidão, a viver sozinho. Obrigado porque em nossa peregrinação nós encontramos amigos, como diz a Tua palavra, mais chegados que um irmão. Gente que ama o Senhor, gente que se entrega às coisas do Senhor, pessoas dotadas de sabedoria que são tão importantes, ó Deus, para nós, que são tão necessárias à nossa caminhada. Ó Deus, eu te peço, tenha compaixão de nós, ó Deus, e nos ajude a termos os critérios necessários para nos aproximarmos de pessoas que poderão ser para nós bênçãos, da mesma maneira que nós poderemos ser para elas. Amigos mais chegados que um irmão, que ama em todo o tempo, e que na angústia surge como um grande apoio, ainda que não necessariamente concordando com todas as coisas que dizem respeito a nós. Abençoe os meus irmãos aqui, para que eles tenham, ó Deus, sabedoria e discernimento, para que seus corações sejam movidos à obediência à Tua palavra e a experimentarem graça e bondade na vida do outro, de perceberem Cristo na vida do outro, de perceberem como Cristo serve-se do outro para nos abençoar com palavras de entendimento, com palavras de sabedoria, com palavras eternas, pautadas no Evangelho. Abençoe nossa igreja, ó Deus, para vivermos a vida comum e glorificarmos o Teu nome. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar